16 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco. Eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses. Pronunciamento do presidente Getúlio Vargas no rádio. O rádio passou a ser o veículo de comunicação mais importante para divulgar propaganda, além dele ter feito outras formas de propaganda, mas através do rádio, das ondas do rádio, conseguia chegar a muitos lugares do Brasil. E essa voz, de Getúlio, sempre dizendo: trabalhadores do Brasil, desde do início da sua campanha eleitoral, ele falava na questão do trabalhador, do que ele iria fazer em prol do trabalhador, né? Por isso que eram multidões que o acompanhavam. Mas vamos lembrar episódios que aconteceram e que vocês já até viram em outros vídeos que eu enviei. Lembram dos integralistas? Muito bem, lembram. Aquele movimento em 1932, naquela primeira fase do governo de Getúlio Vargas, quando Plínio Salgado, líder do movimento, ele vai querer mostrar ao país um homem íntegro, puro, cristão, católico, que combatia o mal. O mal era o comunismo. Assim que eles diziam. Os judeus eram considerados maus. E acusavam comunistas e judeus por serem a razão das perturbações que haviam no país. Os comunistas vão formar uma aliança. Isso só vai acontecer em 1935, que é a Aliança Nacional Libertadora. E ela teve como líder Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes é um dos que participou liderando o movimento dos tenentes, o tenentismo, tanto no Rio como em São Paulo. Luiz Carlos Prestes, ele é aquele que organizou uma coluna, e essa coluna saiu pelo Brasil, mas era uma coluna armada, uma coluna armada. Eles saíram pelo Brasil para ensinar política, ensinar que as oligarquias que pressionavam o trabalhador não deveriam mais acontecer. Aqueles fazendeiros que organizavam, e diziam em quem o seu empregado deveria votar. Eles saíram pelos interiores do Brasil, passaram por Pernambuco, passaram pela Paraíba. Foi um movimento que ocorreu entre 1925 e 1927. Eram grupos armados que faziam isso. Não era só passar ideologia, não, era combater as oligarquias. Então, em 1935, Luiz Carlos Prestes ele vai lançar um manifesto e informar que ele era comunista e que ele era o representante do Partido Comunista Soviético no Brasil. Bem, o Getúlio Vargas, em 1985, já estava no governo e não aceitou isso e informou que isso era algo ilegal e mandou fechar as filiais que existiam do Partido Comunista em todo o país. Isso vai levar a um chamado a intentona, o intento louco, o intento insensato, daí o nome intentona, a intentona comunista.
em Recife, em Natal, pegaram em armas contra os militares, pegaram em armas para combater as forças do governo, né, federalista. Então pegaram em arma, houve levante em Recife, em Natal, no Rio de Janeiro. Muitos professores foram presos, funcionários públicos, militares, jornalistas. Então muita gente foi presa aí, né, por isso. E também houve nesse confronto, muitos militares morreram nesse confronto que ocorreu. Bem, em 1935 isso acontece no Brasil. As eleições vão acontecer em 1938, mas em 1937 Getúlio se preocupa e diz: eu não vou entregar meu cargo, não. Ele não queria deixar de ser presidente, ele já tinha ideia de ser um ditador, não quis deixar. Então, um integralista, Olímpio Mourão Filho, um militar integralista, ele vai criar uma notícia falsa que é dada pelo rádio. Essa notícia é o plano Cohen. Cohen, sim, Cohen era o nome de um judeu comunista. Ó, duas coisas que eles detestavam, né? Então esse judeu comunista, sim, e ele tá pretendendo, olha pessoal, católicos, ele vai queimar as igrejas, que coisa horrível. Trabalhador, eles vão incendiar suas casas. O quê? Vou ficar sem teto, sem casa? Mulheres, vocês vão ser violentadas. Que coisa horrível. Pessoal, quanta maldade nesse texto que foi dito pelo rádio, né? Tudo mentira, tudo falsidade. Depois foi provado que o plano Cohen não existia, era uma falsidade o plano Cohen, né? Bem, com isso, Getúlio Vargas usou como argumento para impedir que houvesse eleições no Brasil. Impedir as eleições no Brasil, né? E continuar no poder, perseguindo a sua oposição, qualquer um que fosse oposição a ele, né? Então ele vai outorgar uma Constituição em 1937 por um jurista, Francisco Campos. Então, em 10 de novembro de 1937, vai sair a Constituição do Estado Novo. E a partir daí vai começar a ditadura Vargas, que será assunto de um próximo vídeo, se Deus permitir.